No Trocando Ideia de hoje, iremos falar sobre o direito do trabalho na era digital. Quais os impactos da tecnologia nas relações trabalhistas? E os aplicativos, a Uber, entre outros. Quais as transformações e as discussões a respeito do vínculo trabalhista? Temos hoje dois convidados. Rômulo Valentim, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor universitário, e Ana Carolina Paes Leme, doutoranda e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora. O assunto de hoje será muito esclarecedor para aqueles que pretendem refletir sobre a tecnologia e as relações de trabalho. No Trocando Ideia de hoje, estamos tratando do assunto do direito do trabalho na era digital. Tenho aqui duas pessoas excelentes para tratar do assunto, que é a Ana Carolina Paes Leme e o Rômulo Valentim. Eu queria apresentar para vocês a obra do Tecnologias Disruptivas e a Exploração do Trabalho Humano, em que a Ana Carolina é uma das coordenadoras do livro. O Rômulo também está participando do livro, assim como eu. Não sou da área do direito do trabalho, mas eu tenho um irmão, né, o Célio, que é da área do trabalho, e a gente também construiu um artigo aqui dentro desse livro. Para quem está pesquisando as questões de modificações no direito do trabalho ligado à tecnologia, é uma excelente obra que eu indico aqui. Ana Carolina, muito obrigado por ceder seu tempinho corrido, né, para poder atender a gente aqui do IDEA. Ana Carolina também é membro do IDEA, e a gente tem um grupo que a gente vai fazendo algumas discussões, e ela é uma que defende muito a questão da Uber. Ô, Ana Carolina, como é que é essa situação do Uber? Conta um pouquinho, porque tem muita gente que não conhece essa história do Uber toda e tem dificuldade de entender as questões todas que estão acontecendo na atualidade. Você podia explicar um pouquinho para a gente como é que é essa situação do Uber e qual que é a ligação dela com o direito do trabalho? Oi, Cássio, boa tarde. É um prazer estar aqui trocando ideia com você e com meu amigo Rômulo. E essa história da Uber é muito interessante. É uma história que eu não canso de contar, que me surpreendeu muito. Eu comecei o mestrado em 2016, apaixonada pela empresa. Eu era stalker do CEO da empresa, o Travis Kalanick, que eu acordava de manhã e já ia para o Twitter, ver o que ele ia fazer no dia, assistir as palestras e ia, assim, stalkeando mesmo para entender como que uma pessoa conseguiu fazer com que uma empresa explodisse no mundo, assim, bombasse de uma vez, dessa forma, entrando em todos os países, mudando a forma das pessoas se deslocarem, mudando essa questão da mobilidade no mundo. Enfim, um belo dia estava eu assistindo mais uma palestra dele e ele contou como que ele teve essa brilhante ideia. Foi o seguinte, ele disse que estava ele e um amigo em Paris, porque eles tinham acabado de largar os empregos anteriores, um trabalhava no eBay e ele trabalhava em uma outra dessas empresas assim de economia peer-to-peer e queriam um novo produto. Foram na Torre Eiffel à noite, tomaram vinho, queriam ir embora para casa, tentaram ir de táxi, um taxista recusou porque eles estavam bêbados, o outro taxista demorou para chegar, eles tiveram que ir embora a pé, e indo embora a pé tiveram essa brilhante ideia de criar o aplicativo. E a ideia foi a seguinte, partiu de um amigo dele, que é o Garrett Camp. Ele disse, Travis, por que a gente não compra uns 10 carros, contrata uns 20 motoristas, aluga um estacionamento e cria um aplicativo que a pessoa vai passar o dedo no telefone, assim, ó, apertando um botão e vai conseguir uma corrida em minutos. Aí o Travis parou, pensou e respondeu, amigo, nós não vamos comprar carros. Nós não vamos contratar motoristas e muito menos alugar um estacionamento. Mas essa sua ideia de apertar o botão e conseguir uma corrida em minutos é mágica. Então, ele mesmo disse
para todas as pessoas que estavam naquela palestra daquele dia, e depois disse num programa de televisão nos Estados Unidos, que o modelo de negócio dele se baseou numa mágica. E por que uma mágica? Porque você exclui o motorista, você exclui o carro, você exclui o estacionamento, você fica só e apenas com o aplicativo. Até então, as empresas de transporte que a gente conhecia, elas precisavam do carro, né? Elas precisavam contratar motorista. E vem uma pessoa e simplesmente, através dessa mágica, consegue criar uma empresa que vai se espraiar pelo mundo todo. E aí o amigo dele disse o seguinte, mas como que a gente vai fazer isso? Aí ele falou assim, não sei, vamos testar? E eles inventaram o aplicativo e deram para alguns amigos testarem em São Francisco, e foi pegando, e deram para os vizinhos testarem, foi pegando, e aí, ó, eles foram espalhando. Investiram muito em marketing, muito em neuromarketing, contrataram psicólogos para fazer o aplicativo. Além dos engenheiros de software, além das pessoas de TI, tinham psicólogos para criar o aplicativo. Então, o aplicativo ele é tipo um game, que o motorista entra e olha o carrinho lá e fala, ó, uma corrida, olha, mais uma corrida, ó, mais uma corrida. E faz com que o trabalhador entre nessa roda viva de pegar uma corrida atrás da outra. E como eles sabiam que os custos sociais, se eles fossem contratar os trabalhadores, seriam altos, eles precisaram de toda uma nova linguagem para convencer o mundo todo que era um novo modelo de negócio. A partir dessa fala dele, dizendo que era uma mágica, eu comecei a pensar, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. E entrando no mestrado, eu tive acesso como pesquisadora ao inquérito civil do Ministério Público. O Ministério Público convocou para prestar depoimento os ex-empregados da Uber no Brasil. E eu não estou falando de motorista, eu estou falando ex-empregado da CLT. Pediu o TRCT de todos os ex-empregados do último ano e convocou eles para prestar depoimento. E foi perante o Ministério Público, ex-gerente de logística, ex-gerente de operação, ex-gerente geral do Rio de Janeiro. Esse cara ele foi o primeiro gerente geral do Brasil. Ele se chama Filipe Renner. Tem o depoimento dele, do inquérito civil no Ministério Público. E eles contam por A mais B como que funciona o aplicativo. E não é nada dessa modernidade que a gente pensa. Eles mesmos falam assim, ó, no depoimento. Os próprios ex-empregados da Uber, eles depuseram no Ministério Público dizendo, nós manipulamos o aplicativo, quando o motorista está chegando lá na Praia do Leblon, a gente direciona ele para Copacabana, quando ele está chegando em Copacabana, a gente manda ele para o Recreio, e é totalmente manipulatório. Ele vai para o Leblon achando que a tarifa está dinâmica, quando ele chega lá, a tarifa já está simples, aí ele recebe uma mensagem, ó, seus coleguinhas já estão lá no Leblon, você não vai não? Ó, lá em Copacabana tem 200 pessoas na praia, está um dia de sol lindo, as pessoas precisam ir embora para casa. Você não vai lá não, buscar elas? Então tem toda uma deturpação da linguagem para esconder a relação de emprego, que é o que está por baixo dessa capa do marketing, que é a realidade. E aí, a partir daí, que eu fui deixando de ser tão fã assim da empresa, e comecei a perceber o que ela fazia com as pessoas. E comecei a perceber que não só eu estava enganada, mas muitos motoristas, porque os motoristas, eles defendiam que eles não eram empregados. Hoje em dia até tem alguns que têm essa maior consciência, essa consciência da lei, essa consciência que existe o artigo 2º, 3º, 6º, parágrafo único da CLT, do controle dos meios telemáticos, mas a maioria deles naquela época se sentia um microempresário parceiro. E aí fui estudar filosofia, cheguei no Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que hoje ele é radicado na Alemanha, mas como ele é da Coreia do Sul, então ele olha o Ocidente com outros olhos. E ele explica que ninguém quer ser o escravizado, ninguém quer ser a vítima, ninguém quer ser o explorado. Se eu falar para o Rômulo agora, olha, você é explorado, seu chefe te explora, você trabalha muito. O que ele vai dizer? Não, mas eu gosto de trabalhar 14 horas por dia. Então, ninguém quer estar nessa posição de explorado. Se eu chego para o motorista e falo, olha, você é vítima, isso não ia funcionar. Então, tem que ser criado, assim, uma nova forma de conversar com os trabalhadores, até para eles entenderem onde que eles estão. Então, a Uber foi muito esperta nesse sentido, de ao invés de tratar como empregado e dar ordens, ela trata como microempresário parceiro e dá prêmios,
e ao mesmo tempo bloqueia, e depois lança uma promoção, e ao mesmo tempo ameaça de bloqueio, ameaça com desemprego no país, e por outro lado também fala que os colegas já atingiram não sei quantas viagens, e que eles vão ganhar um bônus de X, Y, Z, ela deixa os trabalhadores e todo mundo confuso. Ah, será que é relação de emprego? Tem juiz que reconhece, tem juiz que não reconhece. Eu demorei um tempo. Eu, por um bom tempo, assim, uns 2, 3 meses, eu achava que não era relação de emprego, que era algo completamente novo, que era um novo modelo de negócio. E no final das contas, eu acabei vendo que não. Que existe uma engrenagem que move esses trabalhadores, igual tinha aquela engrenagem do Fordismo, só que agora a engrenagem é virtual. Então, eles estão numa esteira de produção digital, comandados por um algoritmo que está dentro da nuvem. Por isso o título do meu livro, Da Máquina à Nuvem. Que ao final do programa a gente vai deixar, né, o livro dela aí para o pessoal ter acesso aí, e a gente indica também um pouquinho. Ana Carolina, obrigado. Agora eu vou passar uma pergunta para o Rômulo. Rômulo, assim como a Ana Carolina falou da Uber, tiveram várias profissões que surgiram com a tecnologia, né? Novas profissões. Nós temos também uma questão do aplicativo, né, de iFood, de entregadores de alimentos. Tivemos aí pessoal de marketing digital e várias outras profissões. E a gente vê que não há uma regulamentação nessas profissões, e algumas não estão nem conhecidas como vínculo trabalhista, né? Quase um prestador de serviço autônomo. Como é que o direito do trabalho vê essas pessoas que estão, eu vou considerar a margem da legislação, porque até então não foi pensado uma estrutura imaginando esse dinamismo e esse tanto de profissão que surgiu em razão da tecnologia. Para você, como estudioso do direito do trabalho, como você identifica algumas profissões e quais são elas, né, que hoje está tendo popularidade, e quais são as que estão trazendo algumas discussões na esfera da justiça do trabalho? Professor Cássio, é um prazer estar aqui com vocês aqui no IDEA, nesse programa aí de sucesso, essa comunidade que já está há 2 anos aí na estrada, agora a gente começa fazer uma caipirinha desse limão que é o isolamento social, né? A gente começou a ter o canal, impulsionar o conteúdo, integrar a comunidade e debater esses temas, né? Debater aqui com minha colega brilhante, Ana Carolina, né? Uma referência aí no Brasil e no mundo aí nessa área de estudo da uberização desse fenômeno novo que nós estamos vivendo, né? E como eu poderia complementar aqui a fala dela em relação às novas profissões, e principalmente desmistificar essa falso dilema que surge, né, entre direito do trabalho ajuda ou atrapalha, direito do trabalho vai acabar com a inovação, o que precisamos de direito do trabalho ainda hoje. A gente tem que entender a evolução do trabalho. Desde a pré-história, o trabalho é a forma que o ser humano tem de melhorar a vida, de transformar a natureza. A gente gasta nossa energia, nosso tempo, nossa capacidade física e intelectual para transformar a natureza de modo que a vida fique melhor. Seja a natureza física das coisas ou a própria natureza humana, em termos de cultura. O problema da organização da sociedade humana está sempre centrado na forma de organização do trabalho. Tirando as primeiras comunidades assim, de caçadores-coletores, indígenas e tudo mais, o que nós vimos no decorrer da história da humanidade é uma centralização do controle do trabalho nas mãos de uma pequena camada da sociedade. Então, uma organização top-down, né? Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. E desde a pré-história, essa estrutura de sistema de organização e controle do trabalho foi, ao longo do tempo, sendo aperfeiçoada e trabalhada. Na pré-história, tivemos muito trabalho escravo, redução, aquela dicotomia. Quem é cidadão não trabalha, no sentido amplo, pensa. Trabalho é uma coisa de quem vai executar a tarefa pesada. Então, em nada diferia um trabalhador de uma máquina, em sentido amplo, né? Então, o trabalhador é aquele que vai realizar o trabalho, vai gastar energia. Eu que estou direcionando o trabalho, não trabalho. Eu emprego meios de trabalho. E a partir do momento que chegamos nas revoluções industriais,
no final da Idade Média, o que nós vivenciamos é, pela primeira vez na história, o fato de que essa energia física, além do trabalho humano e tração animal, passou a ser conjugada com atos de inteligência humana. Então, antes de chegarmos à nuvem, Carol, tivemos as máquinas, que é a capacidade do ser humano organizar seu processo de trabalho para criar ferramentas que vão operar sem a necessidade, ou sem toda a necessidade, de gasto de energia humana. Vai tornar o trabalho humano um pouco mais eficiente. Então, quando surgiu o primeiro tear lá na Inglaterra, ou então a primeira serra elétrica, uma motosserra, uma retroescavadeira, está na moda a retroescavadeira, né? Quando surgiu isso, o que aconteceu com aquele trabalhador que cortava árvores no machado? Ele podia ser o maior cortador de árvore no machado, o maior lenhador do mundo. Ele não mais vai competir com a máquina, com o trator, com uma serra elétrica. Por quê? Porque o modo de realização daquele trabalho se alterou. É isso que as revoluções industriais fazem. Ela altera o modo pelo qual aquele tipo de trabalho vai ser produzido. Então, até aquele momento na história, o jeito mais eficiente de produzir o trabalho de cortar uma árvore era ter um sujeito forte, que nem o professor Cássio aí, pegando o machado e cortando a árvore. A partir do momento que eu desenvolvo máquinas para fazer aquela tarefa, eu continuo precisando de trabalhadores, mas não com as mesmas competências e habilidades que eu precisava antes da invenção da máquina. Transpondo essa discussão agora para o século XXI, passadas já 4 revoluções industriais, nós vemos como o direito do trabalho moderno ele foi estruturado. Se a situação do escravo e do servo na Idade Média era ruim, no começo do século XIX, as relações de trabalho capitalistas industriais eram diferentes, mas também tinham um elemento comum aí, que era o fato de que a sociedade continuava organizada no modelo top-down. Poucos mandando e muitos obedecendo. Só que agora quem obedecia estava cada vez mais alienado ou estranhado da produção. Por quê? Ele passou a trabalhar não conforme suas competências, não no ritmo de suas competências, mas sim no ritmo da máquina. Ou seja, tempos modernos, a imagem clássica lá do Charlie Chaplin. Eu estou trabalhando sem saber exatamente para que estou trabalhando, com o que estou trabalhando, tenho simplesmente que executar aquela tarefa. Então, a origem do direito do trabalho, que nós vimos também repercutir nas relações de trabalho do século XX, é o conceito de trabalho subordinado, trabalho alienado, ou seja, o jeito mais eficiente de eu conseguir transformar a natureza e fazer um sistema que funcione produzindo cada vez mais bens e serviços em escala industrial, incluía uma cisão entre aqueles que pensam o processo de produção e aqueles que vão ter no processo de produção simplesmente uma tarefa pré-definida para trabalhar como se fosse uma máquina, dentro da esteira de produção. Então, o chicote se aperfeiçoou. Ao invés de ser um chicote literal, como era no tempo da escravidão, foi colocado esse chicote do relógio, do cronômetro, do cartão de ponto, para medir a quantidade de produção. Então, os trabalhos em escala industrial no século XX, eles eram uma sociedade de controle. Eu preciso controlar aquele empregado. Ele não pode fazer nada diferente da alteração que a máquina determina. E as atividades que não se subordinavam a essa lógica de produção tinham maior grau de autonomia. A medicina, a engenharia, o direito e tantas outras profissões ditas profissões liberais. Essa era a realidade que tínhamos no direito do trabalho no século XX. Agora, no século XXI, nós temos outra realidade, professor Carlos. Nós temos máquinas inteligentes. Seres humanos, a mesma coisa. Só que se antes a máquina era repetitiva, pré-definida, hoje a máquina trabalha com dados e mecanismos de software, de inteligência artificial.
Então, as máquinas são moduláveis. Um computador permite fazer várias tarefas, embora os advogados acham que é simplesmente uma máquina de escrever que você pode apagar antes de colocar, né? O computador é muito mais do que isso. Celulares, então, nem se falam, coletam dados e tomam decisões, inclusive em termos de trabalho, em termos de transformação da natureza, em segundos. Então, a realidade do século XXI já é diferente da realidade do século XX. Em que ela é diferente? No modo de organização do trabalho. Porque ainda temos um mundo, num sistema capitalista, organizado na estrutura top-down. Poucas pessoas, poucas empresas, poucas instituições concentrando o capital e os meios de produção e, ao mesmo tempo, máquinas melhores, mais inteligentes e mais integradas com o ser humano. Ora, se aquele trabalhador do século XX que só apertava o botão, ele não é mais necessário porque a máquina é inteligente, será que não é? Então, podemos ter um novo tipo de trabalhador que vai continuar operando no ritmo que a máquina determina. Mas ele vai fazer uma série de outras funções que anteriormente eram funções intelectuais, de modo a gastar a energia física e mental dele para quebrar a cabeça diante de um computador e realizar algum tipo de atividade que vai transformar a natureza. Ou seja, algum tipo de trabalho. Se esse trabalhador ele precisa ser criativo, ele não mais é um trabalhador estático, que vai ficar fazendo um trabalho braçal, então esse novo tipo de trabalhador tecnológico, ele vai ter que se adaptar à nova realidade da máquina. E como eu vou controlar esse trabalhador para conseguir manter a organização da produção nesse sistema top-down? Eu vou substituir o chicote pela recompensa, pelo jogo. A política chamada de carrots and sticks, ou seja, ou vai pelo bem ou vai pelo mal. As empresas, principalmente as novas empresas de tecnologia, descobriram que é muito mais eficiente para esse novo perfil de trabalhador eu oferecer a promessa de recompensa, a promessa de consumo, a promessa de qualidade de vida, a promessa de bem-estar social, a promessa de ser reconhecido como um fenômeno, um influencer. Então, nessa corrida, nesse novo jeito de controle da produção, o prêmio, a recompensa, passa a ser a nova política de gestão, em contraponto ao que era a subordinação no século XX. Embora ainda existam, e existem cada vez mais, os trabalhadores que, mesmo movidos com essa promessa de recompensa, estão, na verdade, cada vez mais mecanizados, trabalhando como máquinas. Não é a mesma máquina da Revolução Industrial, aquela esteira e apertar parafuso, mas é o fato de você passar 14 horas perante um computador sem perceber. Ficar dentro do computador, ficar trabalhando nele 14 horas, sem ver que o tempo passou, ficar consumindo entretenimento só nas plataformas, só nas redes sociais. Então, a estrutura da sociedade, o modo de organização do trabalho, ele mudou a máquina, e o ser humano se adaptou a ela. Mas a estrutura jurídica, a forma de produção do trabalho dentro do sistema capitalista, isso não se alterou. O que se alterou é a compreensão da sociedade em relação à necessidade de termos regulações para proteger o trabalho ou não. Porque o modo de regulação do trabalho ele foi pensado para o direito do trabalho do século XX. No século XXI, como mudamos a máquina e mudamos a forma de relação do trabalho, embora não tenhamos mudado a essência da estrutura de organização do trabalho, estamos agora nesse dilema. Como devemos regular a proteção jurídica do trabalho? A primeira vertente é ir pelas diferenças. Olha, o perfil do trabalhador de hoje, o entregador, o plataformista, o operário de marketing digital, eles não se adequam à visão clássica de trabalhadores subordinados, conforme o século XX. Então, não devemos aplicar os pressupostos do direito do trabalho a esses trabalhadores. Por outro lado, é possível focar no que não mudou.
que é a existência de uma sociedade capitalista e uma nova forma de controle da produção, que, embora não seja feito pela via da subordinação clássica, existem outros mecanismos, às vezes mais eficientes de controle, que vão fazer aquele trabalhador produzir e trabalhar sob o direcionamento de alguém. Então, quando focamos nas semelhanças entre o modelo do século XXI e o modelo do século XX, aí adotamos outra conclusão. Olha, se a situação desses trabalhadores é a mesma, a proteção jurídica tem que continuar sendo a mesma ou parecida. Então surgem aqueles dilemas. Aplicar tudo ou nada do direito do trabalho. Ou então, soluções intermediárias, como as propostas surgidas lá, né, do desembargador Alencar, lá do terceiro e 8ª região, desembargador aposentado, que é considerar os trabalhadores de plataforma, essas novas relações, como trabalhadores avulsos. A plataforma deixou de ser a plataforma portuária, mas é uma plataforma eletrônica, embora a lógica de trabalho seja muito parecida. Ou as novas ideias que surgem também nas discussões do Instituto Ideia, de considerar o trabalho de plataforma como um trabalho intermitente atípico, porque nossa legislação sobre o trabalho intermitente, ela já nasceu defasada. Trabalho intermitente com 1 ou 2 dias de delay, a gente está mandando carta ainda ou está comunicando em tempo real? Então, essa legislação foi muito falha. Se é para ter um trabalho intermitente, ele pode ser confirmado ou rejeitado em minutos. Como é feito hoje, cotidianamente, com e-mails, WhatsApp e tecnologias da comunicação. Então, é possível, sim, adaptar essas novas relações de trabalho para termos legislações mais condizentes com a realidade. E vários países do mundo já estão se movimentando em relação a isso. Temos a iniciativa italiana de tentar chegar em um conceito de parasubordinação, uma regulamentação específica dessas novas relações de trabalho, e, por outro lado, por mais contraditório que pareça, né, lá na Califórnia, o berço do Vale do Silício, a opção foi a oposta. A legislação da Califórnia está tentando incluir os plataformistas e as novas relações de trabalho dentro dos pressupostos clássicos da relação de emprego. Porque o fator determinante para a legislação lá da Califórnia não é o fato do empregado não estar mais sob o chicote. Não é ele estar sob a vigilância física do empregador. Não é ele estar trabalhando tantas horas por dia. Não é ele estar em casa. Não é ele estar na fábrica. Não é ele nem estar trabalhando. Mas está inserido na estrutura de controle da organização de trabalho. Se aquele trabalhador trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Mas quem continua ganhando em todos os aspectos são as plataformas de trabalho que atuam como empregadores clássicos, definindo o preço dos serviços e o controle de oferta e demanda. O trabalho plataformizado de hoje é a terceirização sem terceirizado, ou seja, uma evolução do processo produtivo de trabalho que devemos pensar como seria a regulamentação justa. Se focaremos nas diferenças ou nas semelhanças com o modelo clássico aí do direito do trabalho. Então, em linhas gerais, não sei se eu me estendi demais, seria essa a resposta, professor. Carolina, eu fui professor de núcleo de prática jurídica e aconteceu um caso muito interessante em que uma pessoa me procurou no núcleo, em que ele era motorista do Uber, e o Uber estava tirando a plataforma dele sem aleatoriamente, e eu fiquei com uma preocupação, mandei ele printar algumas coisas que vai desaparecendo aquelas informações e pedi até que ele fizesse uma ocorrência policial. Segundo ele tinha me passado, um dos passageiros o acusou de furto de um telefone celular. E a Uber, sem nenhuma explicação, eu não sei se isso é feito por um algoritmo, se tem esse tipo de reclamação, exclui aleatoriamente, sem critério, sem um direito de resposta, não informa o porquê e aleatoriamente exclui aquele motorista. Isso, dentro de uma relação contratual, se nós levarmos para o direito do trabalho, mas uma relação contratual, já é um pouco estranho uma rescisão unilateral do contrato de trabalho, da relação contratual, né, se formos levar para a linha do contrato. Agora, por outro lado, se levarmos também isso para uma relação no aspecto do trabalho, eu acho que gera até danos morais, né, da forma da retirada dela.
como você está mais atento às questões de plataforma, como é que a jurisprudência, os tribunais estão tratando a questão do Uber de um modo geral, se estão reconhecendo de fato como uma relação de trabalho, e essas questões de exclusão do motorista aleatoriamente, e às vezes as condições são precárias porque tem uma avaliação para ele continuar trabalhando naquela plataforma, e muitas vezes a avaliação dele não é num nível tal que ele automaticamente é excluído da plataforma, que não pode trabalhar. Então, eu começo a raciocinar no seguinte situação. Nós falamos aqui em inteligência artificial no nosso instituto, e talvez esses padrões que essas empresas estão fazendo, ou com o mundo inteiro, né? Você é avaliado como professor, você é avaliado no trabalho, você é avaliado no médico que você consultou, e a gente vira de avaliações que elas, às vezes, não têm critérios muito condizentes. E essas avaliações, elas são o critério de exclusão para muitas coisas. E elas são feitas por algoritmos que nós não temos nem a forma de questionar, e viram-se padrões de verdade. Aí eu chego à conclusão, nós estamos nos tornando, na verdade, quem está nos tornando robôs somos nós. Porque nós temos que nos adequar a esse padrão criado por algoritmos desconhecidos, e às vezes que nem sequer foram questionados da forma que coloca. Eu vejo isso muito no caso da Uber e em outras profissões, não ligadas só à tecnologia, mas que esses instrumentos são colocados aí para critérios de avaliação. Então, assim, essa provocação que eu faço para você, porque eu vi esse motorista e eu me fiquei sensível à causa dele. Por fim, a Uber o recolocou. No momento, não precisou-se de ajuizar 2 ou 3 dias depois, mas tivemos que fazer uma certa operação, e acho que chegou na ciência da Uber, ela colocou. Mas é um critério de algoritmos muito cruel, porque nós não temos aí uma transparência dessas questões, e nos levam a transtornos ou perdas de capacidade de trabalho baseado em uma avaliação que, às vezes, o motorista ali naquele dia está de mau humor, ela te avaliou mal, por exemplo. Né? O que você pensa nessa situação e a tendência da jurisprudência? Cássio, essa questão do bloqueio dos motoristas pela Uber é realmente intrigante. No começo da minha pesquisa, quando eu ainda era apaixonada pelo modelo de negócios, eu comecei a fazer entrevistas e cheguei no primeiro motorista Uber Black de Belo Horizonte. E falei para ele assim, olha só, nossos colegas aqui do Uruguai e ali dos Estados Unidos, de Nova York, estão conseguindo sentar numa mesa redonda para negociar condições de trabalho com a Uber. Os do Uruguai ganharam até seguro. Em Nova York, parece que eles estão ganhando também troca de pneu. Isso foi em 2016. Aí ele falou, não, então tá, vou tentar montar uma associação. E ele montou um grupo de WhatsApp e foi chamando os primeiros Uber Black aqui de Belo Horizonte para esse grupo de WhatsApp para tentar encontrar, que na época não tinha pandemia, né? Tentar encontrar, sentar e ver quais seriam as reivindicações deles como motoristas perante a empresa, sem nem falar em relação de emprego. Era só falar, olha, será que tem como a empresa fazer uma parceria com uma loja de pneu, uma concessionária que dê manutenção nos carros? Era só isso. Depois de 4 dias da criação desse grupo de WhatsApp, esse motorista, o primeiro Uber Black de Belo Horizonte, foi bloqueado. E ele descobriu que ele levantou de manhã, foi trabalhar, foi fazer o login no celular e nada. Tentou de novo fazer login no aplicativo, nada. E aí ele foi ao escritório físico da Uber, que na época era aqui em Belo Horizonte, na Savassi, e ele conhecia as pessoas, porque no começo tinha treinamento presencial para os motoristas, então ele conhecia as pessoas que eram empregados da Uber e trabalhavam lá, e aí ele disse, olha, não estou conseguindo logar no aplicativo, tem algum problema? O que está acontecendo? Será que o problema é do meu celular? E aí o funcionário da Uber olhou no sistema e disse o seguinte, você foi bloqueado e expulso da plataforma porque está fazendo motim. Motim. Quando ele me disse isso, eu falei, motim? O que é motim? Motim, que vem do direito naval? Aquilo que os marinheiros fizeram lá na revolta da Chibata, 1910, é isso mesmo que eles estão falando? Então, a Uber, uma empresa super tecnológica, caracterizou essa conduta do motorista de tentar uma associação, um embrião do movimento sindical como motim, que é uma insurgência violenta, com força, com armas. Não tem nada a ver com motim.
Então, o que eu estou tentando dizer aqui, que o Rômulo falou um pouco sobre o carrots and sticks, é que as empresas tecnológicas, não só a Uber, como essas outras, que utilizaram desse mesmo modelo de negócio, elas se utilizam de técnicas de gestão muito antigas, despóticas, autoritárias. Então, esse bloqueio acontece mesmo. E por que que esse motorista, tanto o da minha história quanto do seu caso, foram colocados de novo na plataforma? Porque quando a empresa percebe que eles vão entrar na justiça, né, porque eles mandam e-mail, reclamam, ligam no 0800, a empresa volta eles para a plataforma depois de uns 2, 3 dias. Para quê? Para dar uma lição. Tá vendo? Você tentou se associar, foi bloqueado. Tá vendo? Você parece que fez alguma coisa de errado aí com o cliente, ele está reclamando de furto, foi bloqueado. Então, são técnicas de dominação muito antigas. Eu concordo quando você diz que mesmo não sendo relação de emprego, você tem uma relação contratual de prestação de serviço, no mínimo você tem que aplicar uma boa-fé objetiva, lealdade, né, expor os motivos. Sendo uma relação de emprego, esse bloqueio parcial é uma suspensão. Você precisa motivar, né? O bloqueio total é uma dispensa imotivada. Então, assim, tudo isso fica muito velado. Como que está a jurisprudência? Jurisprudência, em primeira instância, tem reconhecido o vínculo, tem algumas decisões pontuais, mas, assim, bem interessantes, que analisam a fundo a relação entre as partes e acabam reconhecendo o vínculo. E, em segunda instância, está muito mais difícil. Existem só 2 acórdãos, um de São Paulo, TRT2, e um de Minas, aqui do TRT3, porque a Uber manipula a jurisprudência. Eu fiz uma pesquisa de campo em todos os processos ajuizados por motoristas contra a Uber até julho de 2018. E aí os resultados mostram que quando o processo cai numa turma de vanguarda, por exemplo, primeira turma, onde estava o Dr. José Eduardo Pepe Chaves, que hoje é desembargador aposentado, mas quando ele estava como desembargador, a Uber ia lá e propunha acordo em valores, às vezes, superiores ao que estava sendo postulado na inicial. Eu trago esse caso no meu livro. É o caso do Arthur. Ele estava pedindo mais ou menos 24 mil na petição inicial e a Uber fechou o acordo pelo valor que ele estava pedindo, mais R$ 2.500 a parte para o advogado dele. Agora, quando que a gente já viu isso acontecer no Justiça do Trabalho? A empresa ofereceu um valor acima do postulado. Isso tudo porque o PJE tem um buraco negro. Os processos arquivados no PJE, eles vão para um buraco negro. Você não acha eles naquela certidão eletrônica de ações trabalhistas. Então, se você digita Uber do Brasil CNPJ, você vai achar todos, menos os arquivados por acordo. Se o acordo não é homologado em sessão de julgamento, ele some. Some. E aí eu fiz os gráficos para mostrar arquivados e os que negaram o vínculo. Deu meio a meio. Então, ou está negando o vínculo, ou foi arquivado. E por que foi arquivado? Você vai ver. São só de turmas que têm julgadores que estão estudando novas tecnologias. E aí, quando caem em turmas que a gente sabe que são mais conservadoras, aí eles deixavam o processo para frente. Então, é difícil dizer como que a jurisprudência está se comportando se tem toda essa manipulação. Temos 2 decisões do TST até agora, que foram da mesma turma, em agravo de instrumento. Porque, na realidade, não era para o TST analisar, porque tem muita matéria fática, né, relação de emprego. Mas, em agravo de instrumento, a mesma turma analisou em 2 processos e acabou negando o vínculo com fundamentos assim, não se trata de empresa de transporte, a Uber é uma empresa de tecnologia, não é relação de emprego, sendo que, assim, o Tribunal Europeu, em 2017, já firmou precedente dizendo que a Uber é uma empresa de transporte. Ou seja, assim, como diz o Pepe, a legislação não precisa ser atualizada, mas a jurisprudência, a doutrina, precisa de todo um trabalho para que seja compreendida melhor essas relações. E uma coisa interessante, né? Qual empresa hoje não é de tecnologia? A dificuldade toda todas elas passaram para o meio digital, de certa forma, né? E você colocando esse posicionamento, já era uma pergunta que eu ia te fazer, Romulo. A respeito de nós estamos nessa pandemia, grande parte das pessoas estão em home office, e querendo ou não, somos trabalhadores aí da era digital, e o home office é uma modalidade. Quais as situações jurídicas da CLT ou de outra norma que regulamentam o home office? Professor Cássio, como fala a nossa colega lá do IDEA, Thalita, né, que esteve em Harvard pesquisando aí esse tema do teletrabalho, também a nossa legislação de teletrabalho ela já nasceu bem anacrônica, né? A reforma trabalhista ela trouxe para a gente uma regulamentação de teletrabalho
na CLT, né, como uma nova modalidade de trabalho no qual não existe controle da jornada de trabalho. Essa vertente aí da CLT foi respaldada agora, durante a pandemia, aí, na medida provisória 927, que reforçou o fato de que, mesmo utilizando teleconferência, e-mail, WhatsApp e outros meios informatizados de contato e gerenciamento, inclusive, da rotina de trabalho, isso não vai ser computado para fins de jornada, de horas extras. Ou seja, os trabalhadores no teletrabalho, que supostamente teriam maior grau de autonomia, eles estão, na verdade, mais subordinados do que os trabalhadores em regime presencial. Ao contrário do que preconizava o artigo 6º, parágrafo único da CLT, que já fala que não há diferença objetiva em termos de subordinação e controle daqueles que trabalham à distância, no home office ou no regime presencial. Ou seja, o que mudou de 2011 para 2017 foi uma visão do legislador no aspecto de que as relações de trabalho, ainda mais essas novas relações de trabalho que podem ser feitas à distância, não seriam relações de trabalho que mereceriam tanta proteção quanto as demais, porque está longe do chicote do empregador, né? Não dá aquela subordinação direta, aquele controle clássico, tradicional. Então, se não há o controle clássico, tradicional, como é que o empregador vai fazer o controle da jornada de trabalho? Como é que eu sei se o empregado no home office vai produzir ou não? Por quê? Porque nas relações de trabalho no Brasil, ainda estamos presos, para bem e para mal, no paradigma do século XX, que o empregado só vai produzir se tiver algum chefe em cima dele, na cola dele o tempo todo, e o meio de controle das relações de trabalho, o meio de controle da produção, ainda é o método do porrete, dos sticks, né? Então, muitas empresas, principalmente as empresas mais tradicionais, elas não estão adaptadas às novas metodologias do controle da jornada de trabalho por meios telemáticos. A Uber e as plataformas fazem isso com excelência. Gerenciam de forma muito eficiente o controle da produção por meios telemáticos, por algoritmos, por plataformas. Já as empresas tradicionais têm muita dificuldade de realizar essa transição. Então, eu lembro, professor Cássio, que nem no começo do PJE, né? O pessoal falou, como é que vai ser o PJE? Ah, vamos digitalizar tudo. Quando que a transição para o meio eletrônico é justamente para você poder pensar além do papel. Diz a lenda, né, que o Ford, quando foi apresentar o protótipo dele do carro, né, para os investidores não gostaram da solução, porque eles precisavam de cavalos melhores. Então, o novo sempre traz essa questão da gente querer replicar no meio virtual as práticas que a gente faz no mundo real, no contato. É o que nós estamos tentando fazer com lives, com interações sociais à distância, né? Adaptando para tentar replicar o mundo que existia antes dentro da lógica das redes virtuais, professores, o EAD. Então, o que eu acho dessas questões do teletrabalho? Não dá para encararmos mais o teletrabalho como simplesmente a digitalização do modelo clássico de trabalho presencial. O teletrabalho vai ter novos desafios e novas potencialidades. Regulá-lo como se fosse uma situação menos subordinada, menos controlada do que seria o trabalho presencial, é ignorar as necessárias adaptações que teremos que fazer enquanto sociedade nesse período de pandemia, até mesmo depois dele, para poder continuar estudando, produzindo e trabalhando de forma eficiente pelos meios digitais. Às vezes, vai vir uma mudança para melhor. Se não fosse o meio digital, quem sabe não estaríamos aqui fazendo esse evento como estamos fazendo agora. Então, em relação ao teletrabalho, a legislação burocratizou a ineficiência. Ignora que o controle do teletrabalho, ele existe, mas é feito de forma diferente do que é o trabalho presencial. Mas que, essencialmente, não tem muita diferença do chefe estar te vigiando ou de ser um algoritmo falando o que você tem que fazer e o que não pode fazer. Obrigado. Rômulo, e lembrando que o Henry Ford utilizava do carrots and sticks, lá em 1900 bolinha. Então, o carrots and sticks era utilizado pelo Henry Ford. Foi utilizado na Segunda Guerra também, para fazer com que os combatentes fossem para a guerra, para convencê-los a ir para a guerra. Então, é uma técnica de dominação muito antiga,
que as empresas de tecnologia aprenderam com a história lá atrás que funcionava e trouxeram uma capinha de modernidade. E nós tenhamos cada vez mais carrots e menos sticks, né? Mas que seja possível chegar na cenoura, né? Porque se for só uma promessa que nunca vai se concretizar, a ilusão vai cedo ou tarde cobrar o preço, né? Para quem não sabe, carrots and sticks, assim, é uma figura em que o trabalhador fica como se fosse numa esteira correndo atrás da cenoura. E atrás dele tem um chicote. Então, ele nunca chega na cenoura, mas ele está sempre correndo atrás da cenoura e atrás dele sempre tem um chicote. Tinha isso muito em desenho animado. Então é isso. Precisamos de um método mais humanizado aí de tratar os trabalhadores, né? Deixar para as máquinas. Mais moderno, né? Já que as empresas são tão modernas, tão tecnológicas, devia ter uma técnica de gestão do trabalho também moderna. Fala-se muito em disrupção, de proteção de dados, de novas tecnologias. Eu quero ver a proteção de dados dos trabalhadores, né? Isso é também uma nova vertente. Quem sabe no próximo encontro do IDEA a gente debate esse tema aí, professor Carlos. Sem dúvida, a próxima pauta vai ser um assunto que realmente pode dar aí uma polêmica, porque nós temos dados aí, eu vejo, até outro dia eu coloquei, tem empresas que coletam dados de ex-funcionários, jogam em bancos de dados, e através disso são passados para empresas do mesmo setor, e eles têm uma lista negra de funcionários, e essas pessoas não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Inclusive, até manipulação de questões salariais também, através desse tipo de sistema. E um grande problema que são sistemas que nós não vamos ter acesso, porque são sistemas fechados, criados por empresas de alguns segmentos, e jamais com probabilidade de acesso, né? Esse é o grande problema, que a Lei Geral de Dados, nesses casos, não vai conseguir uma eficácia, porque nós vamos trabalhar com muitos dados que são clandestinos e ocultos, e completamente de uma dificuldade de uma fiscalização. É o que eu penso assim, nesses dados. Quem sabe, professor Cássio, a Carol sabe muito bem, né? No começo, quando não existiam direitos trabalhistas, né, as lutas dos sindicatos eram a ocupação das fábricas, né? Quem sabe o futuro do sindicalismo vão ser os hackers dos bancos de dados das empresas, que vão começar a colher esses dados e fazer essas invasões de sistemas como forma de boicote de processo e entender como é que o algoritmo funciona ou manipular o próprio algoritmo, né, Carol? Como direito de resistência aí desses trabalhadores. O futuro aí promete. Tomara que não seja muito Black Mirror, mas alguma coisa a gente tem que pensar. Exatamente, a história ensina, né? A história ensina, a história é cíclica. Eu também vejo movimentos, a ação política dos sindicatos. Eu acho que a única forma de realmente dar uma equilibrada aí na relação capital-trabalho. Pessoal, o assunto é muito interessante, mas nosso tempo já mais que esgotou. Eu vou pedir para vocês, cada um, as considerações finais. Carolina, Ana Carolina, eu peço 2 minutinhos para cada um para a gente finalizar. E hoje nós não vai ter jeito, nós vamos ter que marcar outro trocando ideias, porque esse só não esgotou o assunto, não. E ontem a gente tocou naquela palestra, né, sobre a questão até que eu provoquei lá, alguém provocou, acho que foi, sobre a greve eletrônica. É um assunto que eu depois queria conversar com vocês também. Que eu acho que eu vou falar sobre isso depois. Podia marcar depois. Então vamos lá, vou dar 2 minutinhos para cada um para a gente poder fechar o nosso Trocando Ideias de hoje. Ana Carolina e depois na sequência o Rômulo. Eu acho que nós estamos bem sintonizados no tema, porque eu também fiquei com greve eletrônica na mente. Porque pensa bem, se a história é cíclica, se a história ensina, eu acredito que daqui para frente, pós-pandemia, com essa onda de desemprego, com o sindicato sendo achatado pela reforma trabalhista, virão aí reivindicações dos trabalhadores, e essas reivindicações dos trabalhadores, eu acredito que virão na forma de ação política do sindicato, sendo que o sindicato vai precisar se reinventar para enfrentar o capital na era tecnológica. Eu acredito que greves eletrônicas surgirão. Rômulo? Eu gosto de brincar assim, né, que o que tem se revelado mais eficiente para os trabalhadores nesse momento é o tribunal da internet. Ou seja, a justiça pode não estar dando as tutelas, as sentenças aí que seriam adequadas para resolver o problema. Mas muita gente está conseguindo, que nem
Você mesmo falou, professor Cássio, né? E vai na internet, expõe o problema, dá uma repercussão negativa nas redes, a empresa resolve o problema em 2, 3 dias. O Facebook agora criou a Suprema Corte dele para tratar esse tipo de demandas. Então, o conhecimento e uso da tecnologia, o bom é que vale para os dois lados. Então, por exemplo, quem sabe um dia, breve, você possa ter o mesmo algoritmo do Uber, do iFood, do Rappi, de qualquer dessas empresas, de código aberto, sendo disponibilizado de graça na internet, de modo a termos realmente uma sociedade colaborativa, sem esse controle, que o empregado seja realmente livre para trabalhar quando quiser e se quiser. Ou seja, ninguém centralizando essa produção. A gente fala muito em blockchain, situações disruptivas, descentralizadas. Quem sabe a gente conseguirá no futuro um modo de organização do trabalho que seja descentralizado. Aí, ao invés da tecnologia tirar postos de trabalho, talvez a tecnologia vai tirar postos de empresas e de capital. O capital não vai mais ser necessário para a organização de bens e serviços. Será que isso é possível? Muito utópico? Será que vamos concentrar ainda mais o capital na mão de quem fornece essa infraestrutura? Não sei, mas que eu acho que ninguém, seja empregado ou empregador, tem que ficar tranquilo aí nos próximos anos, não. Muita coisa ainda vai acontecer. Com certeza. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Ana Carolina. O Trocando Ideias de hoje encerra e fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Muito obrigado. E fique com a dica do livro da professora Ana Carolina, Da Máquina à Nuvem. Aí vocês vão seguir aí a capa do livro e o endereço para aquisição do livro. Gente, muito obrigado.